Olá, gente querida e amiga do canal da BPS, programa é retransmitido pelo canal Paz e Bem. Eu sou Carla Pavão e hoje nós temos aqui o Maurício Zanolini. Vou pegar aqui a cola do que ele faz, porque é tanta coisa que senão não decora. Designer, educador, coordenador da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a BPE, da Universidade e também da Universidade Livre Pampédia e sócio da editora Comênios. Ele participa atualmente do grupo mediúnico da BPE, Islã Mediúnica. Tudo bem, Mal? Tudo bom? Beleza. Então, esse papo aqui é aquele papo que a gente combinou, né, faz um tempinho, mas que a gente vem falando com vários coletivos. Mas eu queria que você começasse, assim, contando um pouquinho para o pessoal sobre a história da criação desse coletivo. Eu não sei se você quer falar primeiro do Islã Mediúnico, se você quer dar uma passada geral aí na BPE, na Pampédia, enfim, é muita coisa. É bastante coisa. Não, acho que vale a pena falar um pouco da BPE, né, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, da editora, da Universidade Livre Pampédia, né, porque são essas coisas que a gente vem, né, tocando aí. Então, assim, a primeira coisa que foi feita foi a editora em 98, né, então a editora já tem aí mais de quase 30 anos, né, 25, 24, 25, 26 anos, né, e com a ideia de produzir material para reflexão a respeito de educação e do espiritismo, né, e do link entre educação e espiritismo. Então, tinha essa função, tem essa função até hoje, né, e aí vem fazendo bastante coisa, né, ao longo dessas mais de 2 décadas e tal. E aí, depois, em 2004, tem a fundação da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, a partir da experiência da Dora, né, da Dora Encontre, do mestrado dela, tal, doutorado dela, aliás, né, que foi sobre pedagogia espírita, né, e aí nasce, então, a associação, e aí começa-se todo um trabalho de vários anos de tentar popularizar essa ideia, né? A ideia da pedagogia espírita, o que seria isso, né? O conceito disso e as aplicações possíveis disso, tanto dentro do movimento espírita quanto fora, mas a gente fala muito mais para espíritas, né? Apesar de que uma das coisas que é central é o diálogo interreligioso, que é uma coisa que a gente faz bastante, mas como a gente está falando, né, de espiritismo, e existe, apesar de tudo, existe uma resistência ao espiritismo em relação às outras religiões, né? Então, a gente acaba falando muito mais para os espíritas. E, na sequência disso, a gente, já em 2014, 15, a gente pensou na Universidade de Pampédia, que é um projeto de educação livre, muito inspirado na ideia de que qualquer denominação religiosa tem a sua experiência educacional, né? Os católicos têm, os protestantes têm, outras denominações também têm, e os espíritas não apostam tanto nessa né, de pegar esse tema da educação como uma forma de se estabelecer um diálogo dentro da sociedade, se estabelecer também como uma forma de pensamento, né? Então, a gente, que já vinha fazendo os cursos de pós, né, que a BPE que começou com essa ideia de curso de pós e tal, pós-graduação em Pedagogia Espírita, mas depois, com a criação da Universidade Livre, a gente, então, passou a fazer outras coisas além do curso de pós, né, nessa área de educação, para, assim, como um embrião dessa ideia de fomentar uma educação que tenha esse recorte, esse viés, essa base espírita. Legal. Você fez aí uma linha do tempo, né, da criação de cada um. Você consegue me dizer alguns marcos que você considera assim muito relevantes para nessa história aí de cada uma das associações, da Universidade de Frampédia, da BPE, enfim, da editora? Bom, a editora, ela começa, é muito interessante, a editora começa com um livro
sobre a obra do Rivail, antes de ser Kardec, né? Ainda como pedagogo na França, né? Então, os textos pedagógicos que ele escreveu, já mostrando que uma das funções aí da editora é trabalhar a questão da educação, do espiritismo, a ponte entre os dois, mas isso implica, inevitavelmente, em fazer uma releitura de quem foi Kardec, de como que foi o tempo histórico dele, que influências isso teve no pensamento dele, né? O mestrado da Dora é sobre Pestalozzi, que foi o professor de Kardec, também isso virou um livro, né? Então tem toda essa busca por compreender o que foi o século XIX, o que foi a formação do Kardec, quais as coisas que o influenciaram para ele chegar às conclusões que ele chegou, para a gente não comprar essa ideia de espiritismo de forma dogmática, né? E sim de forma crítica e analítica. Então, é interessante que já começa desse jeito, assim, isso já é muito claro desde o começo do projeto, né? A associação, ela começa também com uma série de congressos que foram feitos, né? Então, foram feitos ao todo 5 congressos, sendo que 3 são de educação e espiritualidade, e pedagogia espírita, né? E 2 são, além disso, além de educação, espiritualidade e pedagogia espírita, também são congressos internacionais. Então, os últimos 2 tiveram participantes de fora do Brasil, que pesquisam e atuam na área de educação e na área de pesquisa científica, nesses cruzamentos de espiritualidade, educação, e trazendo inputs de experiências que a gente não conhece, né, de fora do Brasil. Então, isso também, esses congressos foram coisas muito importantes. Eu entrei nesse turbilhão de coisas num curso de pedagogia espírita de pós-graduação. Eu fiz o curso em 2009, participei do terceiro congresso, depois do quarto, e ajudei a organizar o quinto. Aí eu já estava bem mais próximo, né? Então eu entrei nesse projetão aí, né? Nesse período, e fui me envolvendo cada vez mais, né? Na sequência que eu terminei o curso, a gente criou com outros ex-alunos um grupo de estudos de pedagogia espírita só com ex-alunos, e foi nesse tempo que eu me aproximei mais da Dora, né? Para propor soluções, saídas, possibilidades, e quando conseguimos um financiamento lá, a gente montou uma equipe, e eu participei, aí eu passei a participar de forma integral, assim, não só pontualmente, mas integral. Então, e eu ajudei, e aí sim, eu ajudei a pensar, a formatar o que seria a Universidade Livre, né? Aí eu estava na equipe já pensando. Então, esses são os marcos, eu acho. Os livros, né? A Dora também publicou a tese de doutorado dela, né? Que é o livro Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes, e também tem o livro dela, que é até hoje o best-seller, que é o Educação segundo o Espiritismo. Mas agora, mais recentemente, a gente também está com a editora Comendos fazendo outros formatos de produção de livro, né, fazendo o Clube do Livro e tal. Então, isso também está dando um novo gás para a editora, ampliando também as nossas publicações e ampliando o público, principalmente. E a gente agora está com um novo best-seller, né, que eu poderia já chamar de best-seller, porque tem vendido bastante, que é o Kardec para o século XXI, que foi lançado esse ano. Então, esses são, acho que, os pontos principais, né? A criação da Universidade de Pampélia foi importante, assim, para a gente, para dar um norte para onde a gente iria, né? Quer dizer, a ideia de ter uma instituição educacional, né, que tivesse uma ideia espírita por trás. Então, isso. E agora esse movimento da editora retomando, aí faz uns 2 anos que a gente retomou um trabalho mais ativo da editora, e de resgate do espiritismo e de crítica ao espiritismo e propostas para um futuro do espiritismo.
Legal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que se entende aí por espiritismo progressista. Mas antes disso, gente, o Mar vai deixar o link aí da editora Ecomênios. Quem quiser comprar todos esses livros. Essa estante aqui atrás de mim tem todos esses que ele falou: Kardec, Pestalozzi, tem alguns outros que já não estão mais à venda, né? Enfim, porque não foram mais publicados, mas tem tudo isso, educação. E o Kardec está ali na frente, porque fica na mesa, em frente ao sofá. Já quem quiser Muito bom. olhar, pode olhar, né? De repente as pessoas se interessam. E após, né, em Pedagogia Espírita, também tem o blog da Universidade Livre Pampédia. Quem quiser, quem tiver interesse, não são só esses cursos, agora tem outros cursos, Espiritismo, né? É um Espiritismo, o que é meio que o que é o Espiritismo, né? Que a gente pode chamar. Enfim, é muito importante que os progressistas, né, consigam entrar não entrar, mas consigam se aproximar de todo esse trabalho que é feito pedagógico, todo esse trabalho de desenvolvimento, porque tem uma unanimidade dentro do espiritismo conservador e tradicional, onde eles fazem isso muito bem feito, né? E a gente precisa ter o nosso caminho que é libertário, libertador, enfim, e aí vai. Mas vou te dar a palavra para você falar um pouquinho aí do que é o espiritismo progressista. Não, eu gostei desse teu comentário, porque ele também abre a possibilidade da gente falar sobre a ideia de educação no movimento espírita tradicional, né? Porque existe talvez um senso comum ou uma falsa ideia de que não existe um projeto de educação dentro do espiritismo. E isso é falso, na verdade, né? O espiritismo tradicional tem um projeto de educação que é apostilado, que é anos e anos de curso, que é de leitura quase assim, sacra dos textos de Kardec. Isso é um projeto. Isso não é uma coisa, uma falta de compreensão ou sei lá, uma ideia inocente. Não é, isso é um projeto. Então você sacraliza os textos, não permite a crítica, não permite o questionamento, você transforma isso em apostilas para que as pessoas vejam isso de forma fragmentada apenas, sem contextualizar, e você prende as pessoas em anos e anos de cursos que não se arrastam e não desenvolvem de fato nenhuma prática. E é isso. E aí isso tem como consequência um embotamento da capacidade das pessoas de raciocinar em relação ao que elas estão, né, dessa ideia de espiritismo. Então elas só aceitam. Isso é um projeto, isso não é uma coisa aleatória, né? E a gente está propondo exatamente o oposto, né? Quer dizer, é um pensamento contextualizado, crítico, que as pessoas tenham ferramentas para, por si mesmas, diante de coisas que elas vão receber e vão ler e vão entrar em contato, elas conseguirem olhar isso de forma de não aceitação imediata, mas sim de forma crítica, né, de forma analítica, né? E a gente baseia essa ideia na própria forma como Kardec conduziu o processo dele, né, de investigação dos fenômenos e tal. Então, eu acho que, já fazendo um gancho com o que você me perguntou de o que é o espiritismo progressista, eu entendo que o espiritismo progressista é um espiritismo mais ligado às ideias e às formas de trabalho que o Kardec propôs, né? Não de forma dogmática, obviamente, porque ele não era dogmático, a gente não pode ser dogmático com ele, né? Mas aquela máxima que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, precisa ser abraçada de forma mais profunda, né? Quer dizer, se é ciência, então a gente tem que fazer ciência, e não só afirmar que é ciência, né? Se é filosofia, então a gente tem que se aprofundar nos vários tipos de filosofia e fazer uma conversa entre elas, e não só
dizer que o espiritismo é a filosofia a última que tem, e que todas as outras, então, não interessam mais. E se é uma forma de espiritualidade, como a Dora coloca, né, entendendo que é uma forma de espiritualidade, não uma religião, mas uma forma de espiritualidade, a gente precisa praticar isso, né? E a mediunidade é esse caminho, porque é exatamente isso que o Kardec entendia, né? Então é isso, um espiritismo progressista é entender de forma contextualizada e crítica, mas entender que a gente precisa voltar a esses conceitos, mas de forma nova, de forma renovada, revendo e compreendendo de novo esses conceitos a partir do que a gente sabe no século XXI, que é um monte de coisas que não sabia no século XIX. Então, isso que eu entendo que é um espiritismo progressista. Legal. E aí eu acho que, bom, eu sou esse exemplo aí que fez todos os cursos e ainda tem as apostilas, porque até hoje eu vou olhar para ver aonde que eu não, que estava me faltando senso crítico. Eu vou olhar e falar, nossa, mas como que eu vi isso aqui? Deixei. Então eu tenho ainda as apostilas. Eu queria que você contasse um pouquinho, se você puder, desse projeto aí do Islã mediúnico, né, que é tão diferente, interessante, uma proposta justamente do século XXI. A gente, quer dizer, uma das pernas, né, como eu disse, é a espiritualidade, né? E aí a gente tem que ter uma prática, né? Eu venho de uma família espírita, mas não de uma família espírita que frequentou ou esteve de alguma forma ligada ao movimento institucional espírita no Brasil. É uma família espírita que tem uma experiência própria, assim, um espiritismo caseiro, né? Essa experiência também me permitiu entender o processo da mediunidade de outra forma, né? Não tinha as amarras que existem até hoje dentro do movimento hegemônico. E depois, com a experiência da mediunidade que eu presencio até hoje nos grupos da BPE, né? Isso me deu uma outra compreensão assim, da importância e da necessidade de uma experiência, de uma convivência com a mediunidade o mais constante, mais cotidiana, né? Porque essa experiência, eu entendo o espiritismo como um espaço de debate ou de diálogo ou de ponte entre vivos e mortos. É isso que ele é. Ele é esse lugar onde a gente vai debater essas relações entre vivos e mortos, né? A mediunidade é a prática disso, né? É onde isso acontece de fato, né? Então, sem essa prática constante, essa prática, as pessoas poderem ter acesso a isso e exercitar isso, fica só teoria, vira só conversa. E aí é muito difícil de você se vincular, inclusive emocionalmente, de você ter alguma relação afetiva com o espiritismo, se não existe uma prática mediúnica, porque fica só um debate, né? Então é preciso estimular isso. E aí a gente na BPE tem há muitos anos, eu entrei já existia essa prática, né? De reuniões mediúnicas que são muito livres, assim, permitem que todos os participantes se manifestem, falem sobre as suas percepções, né? Troquem impressões a respeito do que estão sentindo, que estão percebendo, né, de forma mediúnica e tal. E também tem uma liberdade muito grande de manifestação de espíritos, né? Não tem nenhum tipo de coisas que não podem, por exemplo. E aí tudo é analisado, tudo é depois conversado, ressignificado. Essas conversas que acontecem depois das reuniões, em que a gente analisa tudo que aconteceu, servem muitas vezes de parâmetro para próximas coisas que venham a acontecer em outras reuniões. Então, é uma coisa bastante prática e bastante dialógica, né? E que vai construindo um conhecimento
daquele grupo e daqueles espíritos que se manifestam ao longo do tempo, e que, portanto, é uma construção de relações, é uma construção, né, de afetos entre vivos e mortos ali. Então, eu acho que essa experiência, e essa do Islã mediúnico, ela tem uma característica específica, né? Ela vai abrindo portas para outras compreensões a respeito de como que os espíritos se organizam, como que eles se veem, que tipo de sociabilidade eles estabelecem e com qual razão, né? Então, por exemplo, nesse caso específico do Islã mediúnico, nós estamos em contato com um grupo de espíritos que são, na maior parte deles, espíritos de crianças e adolescentes que morreram em situações de violência, né? Que são super comuns nas periferias das grandes cidades do Brasil. E na maior parte dessas crianças e esses adolescentes são crianças e adolescentes negros. Eram, pelo menos, quando estavam encarnados, né? E eles se identificam com isso, não só com o fato de serem crianças e adolescentes, não só com o fato de terem interesses culturais e terem um determinado tipo de linguagem que tem a ver exatamente com essa fase da vida, mas também com a questão de serem negros. E isso é muito interessante do ponto de vista da compreensão de como que os espíritos se organizam, se agrupam e com quais intenções eles fazem isso. Então, a gente tem um trabalho com um grupo que tem, portanto, uma identidade, né? Uma identidade que a gente, aqui, enquanto encarnados, entenderia como uma identidade relacionada à idade, relacionada à questão racial, e eles mantêm esse tipo de coisa lá, porque isso dá para eles uma unidade, dá, de alguma forma, uma força coletiva para eles resolverem as próprias questões e se ajudarem mutuamente. Então, isso é muito interessante, é muito diferente, por exemplo, da ideia de colônias espirituais, ou de outras ideias que já foram ventiladas aí por determinados espíritos, né, de como que o mundo espiritual se organiza. Eu acho que muito provavelmente é uma coisa plural, né, o mundo espiritual é plural, mas saber que existem outras e conviver com essas outras e entender os meandros dessas outras formas de se organizar, de sociabilidade entre os espíritos no mundo espiritual e também as possibilidades de trabalho entre esses grupos e nós aqui, isso é muito, assim, eu acho que é muito interessante dar uma dimensão concreta do que é o espiritismo na prática, né? E abre para nós que estamos aqui encarnados, né? Abre a possibilidade da gente ter uma compreensão maior sobre a realidade, né? E é uma compreensão concreta, não é abstrata, né? Não é uma filosofia que você leu, é uma vivência, né? Então isso tem uma força, eu acho, que se todos os espíritas pudessem vivenciar experiências como essa, participar de grupos como esse, o espiritismo, tenho certeza, seria muito mais pungente, assim, seria uma religião, vamos chamar de religião, porque é assim que também a sociedade vê o espiritismo, né? Seria uma religião muito viva, atuante na sociedade, o que ela hoje não é, né? Ela é pequena, obviamente, em relação às outras religiões, mas ela tem um impacto na sociedade muito pequeno, né? Não tem uma participação, assim, e poderia ter, né? Poderia ter uma participação bem mais interessante na sociedade brasileira, mas eu acho que falta isso, né? Falta esse afeto mais concreto, assim, que eu acho que a experiência mediúnica pode proporcionar, mas o espiritismo hegemônico tem, que também não é por ignorância ou por falta, ou por inocência, é um projeto também, tem cerceado a mediunidade de todas as formas possíveis para que eles tenham um controle disso e para que isso
crie, então, um movimento de pessoas livres e que possam atuar de forma livre. Né? É isso, nós lutamos contra isso. Felizmente. Agora uma curiosidade que eu tenho. Esses espíritos que se apresentam aí no Islã, ainda que tenham tido, que o espírito, né, não tem idade, mas que eles tenham tido uma morte violenta, nesse momento em que eles se apresentam, eles já superaram o trauma dessa morte ou algum deles ainda convivem com essas dores? Eu acho que eles ali convivem com as dores. Eu acho que tem os dois casos, obviamente, né? Mas muitos deles ainda convivem. Eu acho que também essa compreensão que a gente tem sobre o que significa uma morte violenta, né? Também é uma coisa que a gente pode ainda aprofundar mais, eu acho, em diálogo com os espíritos, mas ainda tem muita possibilidade de ampliação para essa compreensão, pelas conversas que a gente já teve ali, que eu sinto que tem muito campo ainda. Porque, de fato, o trauma, né, de uma morte violenta é uma coisa... É muito difícil de você assim, conseguir se distanciar dessa experiência, né? De se distanciar emocionalmente, obviamente, né? Uhum. Então, muitos gatilhos podem trazer essa experiência de volta rapidamente. E isso para o espírito que viveu, isso é uma coisa bem difícil. Então, eu acho que essas experiências, esses grupos, essas adesões a determinadas identidades e tal, são formas pedagógicas, eu diria, de ir aos poucos num processo, ajudando esses espíritos a ampliar a compreensão deles para que eles consigam exercitar esse afastamento, mesmo que que gatilhos eventuais façam essa impressão da morte violenta voltar muito rápido, mas eles vão aprendendo, vão adquirindo ferramentas e força e muito no coletivo, muito na presença, né, e na ajuda mútua entre eles, para eles aprenderem mecanismos de como não se entregar a essa impressão muito forte. Né? Essa é a sensação que a gente tem, mas que isso precisa ser mais conversado e precisa também ser trabalhado de forma... A gente tem planos, inclusive, de escrever sobre isso, publicar sobre isso, para que outras pessoas que não tiveram experiência possam ter essa compreensão dessas possibilidades e também exercitar a mediunidade e entrar em contato com grupos também similares ou não, e fazerem suas próprias experiências e chegarem às suas próprias conclusões. Né? Então, isso também é um projeto que a gente está ainda gestando, mas que em breve deve ter alguns resultados aí. Mas é interessante mesmo. Ainda tem muita coisa que a gente tem para aprender com eles, né? Eu acho que isso é muito bonito e muito rico também. O espiritismo ele está só começando, na verdade. Tem muito chão, tem muita coisa para a gente fazer. E eu acho que isso é mais interessante para uma religião que a gente queira aderir do que uma coisa que já está toda pronta, que é só seguir. Né? Eu acho que é mais interessante isso, é um caminho que a gente vai construir junto. E isso eu acho, bom, eu estou falando por mim, né? Mas eu acho isso muito mais interessante. É bem legal. É quase uma terapia mediúnica que vocês estão fazendo coletivamente, né? Mas é uma terapia para nós também, né? É. Em muitos sentidos, porque essas compreensões que a gente vai atingindo, as leituras que a gente leva, eles pedem que a gente leva, por exemplo, a gente leu, por exemplo, trechos do Jesus Negro, do pastor Henrique Vieira, a gente estava lendo a pedagogia do Exu, coisas outras, de outras religiões, de outros recortes, outras visões a respeito do sagrado, a respeito da transcendência, e isso vai ampliando para nós a visão de mundo, de realidade, e o contato com eles também vai ampliando. Então, as nossas próprias questões também são colocadas em perspectiva. Então, é uma forma de terapia para todos os envolvidos. Isso é muito rico, né?
Isso é muito interessante. E esses espíritos, eles se identificam como majoritariamente desencarnados aqui no Brasil, ou eles são do mundo inteiro? Não, é majoritariamente aqui do Brasil, mas a gente já recebeu grupos de espíritos que se identificavam. Recentemente, por exemplo, a gente recebeu um grupo de espíritos que eram todos judeus. Estavam trabalhando nas questões da guerra. Mas eles deixaram bem claro que eles estavam temporariamente sob essa identidade, né? Que é uma coisa interessante também. Apesar de, obviamente, eles isso ficou no subentendido assim, mas que eles têm uma ligação com isso, claro. Não é uma fantasia que eles vestiram, né? Eles têm uma ligação, mas eles tinham optado por aquela identidade. Isso é muito interessante, né? Para um determinado trabalho, né? Então, isso foi uma das coisas que nos levou a pensar, né? Como a questão da identidade é importante, né? Nas atuações que você vai fazer, né? Porque ela te dá uma possibilidade de entrar onde você não entraria se você não tivesse essa identidade, né? Então, isso é muito interessante. Então é isso, a gente está construindo ainda. Tem muito mais perguntas que respostas, né? E eu acho isso muito bom. É muito bom. Legal. Você me lembrou agora tem um psicólogo social, Ciampa, né? Que ele vai ligar muito, a tese dele da identidade vai estar muito ligada a uma questão de metamorfose, né? Que a gente vai se metamorfoseando e vai mudando ao longo do tempo. Talvez seja isso, né, que a gente pode começar a pensar em relação aos espíritos, né, que aderem a essas mais variadas facetas né, e identidades para poder colaborar, inclusive, com a gente, né? Sim. Trocar com a gente, né? Entrar em determinados lugares, conversar com determinadas pessoas, terem trânsito em determinadas situações. É isso, mas não é uma coisa falsa, isso que é o interessante, não é falso. Não. São espíritos que têm uma ligação com isso, em algum momento, né, em alguma reencarnação anterior. Né? Então isso é interessante. Nós somos muitas coisas, né? Apesar de não sabermos que somos, mas somos muitas coisas. Né? E nós podemos usar essas muitas coisas que nós somos, né, de forma positiva. Né? Então isso é bonito. É bonito, traz uma alegria, um conforto, né? Que a gente não está fechadinho aqui nesse mundo. Exato. Bom, o papo está ótimo, mas a gente tem que terminar aí, porque senão fica muito, muito longo. Então, eu queria te dar a palavra aí para você falar mais alguma coisa. O Islã Mediúnico tá na rede social, né? A gente tem um Instagram que a gente não posta muito assim. Os jovens ali também se manifestam muito através de poesia, de arte. Eles gostam muito de slam, que é uma forma de poesia cantada, né? Então, essas manifestações a gente publica lá, mas a gente precisa fazer isso com mais constância. E eventualmente a gente publica um texto também sobre alguma das reuniões que a gente faz lá no blog da ABPE, que é blogabpe.org, eu acho. Vai estar aqui embaixo o link, eu esqueci o endereço agora, mas aqui embaixo eu vou deixar o link também do blog. É isso. E eu queria, como para finalizar, falar uma coisa que é importante, que assim, a educação, que é o nosso a nossa principal bandeira, né, seja na Universidade Livre, seja na Editora Comênios e, obviamente, na Associação de Pedagogia Espírita, né, é uma coisa essencial para qualquer coisa que a gente vai fazer. E a gente tem uma tendência no Brasil de negligenciar a educação, e no Espiritismo também de entender que tem alguma máxima assim que assim, tem a ver com mediunidade, mas os espíritas acabam trazendo isso para tudo, né? Que ao que foi dado de graça tem que ser dado, que foi recebido de graça tem que ser dado de graça. Então, assim, achar que
tudo que é produzido a respeito do espiritismo tem que ser gratuito, né? Então são essas duas coisas que são difíceis, né? Não se valoriza a educação no Brasil e no espiritismo não se valoriza nada que seja pago, né? Mas não é possível você produzir conhecimento com profundidade, você produzir livros que às vezes demoram anos. Esse livro, Kardec para o século XXI, agora demorou 10 anos para escrever. Então, assim, não dá para fazer uma coisa dessa e achar que vai ser tudo de graça, ou vai ser tudo... e também não dá para achar que a gente pode ter um movimento de contestação do espiritismo hegemônico e tal, sem um projeto de educação, sem um projeto que chame os jovens, que dialogue com uma nova geração de espíritas que vai levar isso para frente, né? Então a gente precisa repensar. Assim, eu acho que mesmo os espíritas progressistas precisam repensar se o que eles querem não seria uma coisa absolutamente necessária abraçar um projeto de educação. E eu acho que a pedagogia espírita é um projeto que já está aí com bastante solidez, né, que precisa ser expandido, obviamente, mas que precisa ser abraçado. E eu sinto que tem uma resistência assim, de abraçar a ideia da educação, porque no Brasil nós não damos, isso é geral, não é dos espíritas, mas também porque os espíritas têm uma resistência e acham que todas as coisas têm que ser caridade e tem que ser gratuito, né? E educação, então, não é isso. Então fica aqui o meu meu apelo para que pelo menos as pessoas progressistas e que estejam aí, né, querendo um novo espiritismo, pelo menos pensem sobre isso, né? A gente precisa de um projeto de educação e para que o espiritismo não morra, para que ele se expanda, né? Legal. Estamos aqui, Pedagogia Espírita, Associação Brasileira, Universidade de Pampédia, Editora Comêndio, estamos aqui produzindo bastante coisa há muitos anos. Vem com a gente, é isso que é o final, vem com a gente. E eu queria, antes de encerrar, falar o seguinte, que na minha turma, nós tínhamos pessoas que não eram progressistas, mas que fizeram a pedagogia. Então, Sim. Assim, é um projeto realmente de educação, que você vai ver muito conteúdo diverso. Então, se você não se identifica com o espiritismo progressista, mas se você gostaria de aprender, também você não precisa ser espírita, você pode ser católico, também não, protestante, e tá lá aprendendo mais, né? Realmente educação e conhecimento. Então, é isso aí. Tá bom? Um beijo, então. Obrigada, Mal. Obrigado, até mais. Tchau, gente.